gente! O vídeo de hoje, você já tá vendo na legenda, né? É sobre daqueles assuntos que às vezes a gente vai estudar e já fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais ouvir falar nisso. Não aguento mais estudar nisso e nunca aprender. Você já passou por isso com o assunto de gramática? Hoje a gente vai falar de vírgula. Então, vírgula pode ser aquele assunto que pega no seu pé. É um assunto super importante da gente dominar, porque uma vírgula mal colocada pode mudar todo o sentido que você quis atribuir àquela frase. E aí, a escrita tem esse poder, né? Não dá pra voltar atrás. Não tem como você estar do lado ali do seu leitor e falar, olha, isso aqui que você entendeu não foi isso não, eu quis dizer outra coisa. Essa possibilidade a gente não tem. Na oralidade ainda vai, né? Você tá conversando com alguém, ela começa a fazer umas caras e bocas estranhas. Você fala, vixe, fui mal interpretado. Aí você vai e tenta arrumar ali a sua fala. Na escrita não tem como. Por isso que é importante a gente entregar o texto mais impecável possível. Para que haja aí realmente um entendimento da parte do leitor do que você realmente quis transmitir. Então vamos aqui aprender algumas regras que vão ajudar você a entender melhor esse processo. Que existe também uma lenda urbana, né? É uma coisa assim meio de terror, que a gramática não tem sentido. Que a gramática é essa coisa louca, que alguém inventou umas regras muito fora da caixinha e que nada tem a ver com nada. Sintaxe, morfologia, meu Deus, verbo, complementos, adjuntos, que loucura é essa? Só que às vezes, gente, a gente consegue encontrar, sim, com certeza, um sentido aí, né, por trás de tudo isso. Existe uma lógica no sistema linguístico, ó, veja só vocês. E aí, a lógica da vírgula é a lógica que eu gosto de trabalhar, toda regra tem exceção, né, gente, mas vamos pela lógica. A lógica, e as exceções eu vou falar, é que os termos que se completam em uma frase, que se complementam, eles não podem ser separados, justamente porque o sentido ficaria quebrado. A gente aprende lá na escola, alguns professores ensinam assim, não são todos, que a vírgula é uma pausa, né, na frase. Tem até alguns memes sobre isso, né, gente? Ah, minha professora falou que a vírgula eu coloco quando eu respiro, para fazer a pausa na leitura. Só que eu sou asmático. E aí o texto vem cheio de vírgulas. Porque toda hora que você respira, você coloca uma vírgula. E não é bem assim, né? Gramática às vezes é ensinada como se fosse um unido unité. Aqui eu encaixo, aqui não. Vamos fazer aqui um sorteio para ver qual pontuação eu vou colocar aqui. E não é bem assim. Para você fazer a pontuação adequada, e aí eu não estou falando só de vírgula, mas das pontuações em geral, a gente precisa conhecer algumas classes de palavras, não tem muito pra onde correr. E aí, gente, vou falar uma coisa que eu acho que eu vou falar em todas as aulas de gramática aqui do canal. A gramática ela é dividida, né, na morfologia e na sintaxe. Então, para você dominar as regras de vírgula, você precisa entender um pouquinho de sintaxe. O que é isso? O que é sintaxe? Na frase, os elementos estão ali relacionando-se entre si. Existe aí uma conversa, né? Existe aí uma social entre os termos dessa frase. E aí, para que haja a sintaxe correta, concordância, a pontuação, eu preciso levar em consideração o todo. Não dá para fazer análise isolada. Então, eu vou analisar o período inteiro. Período é onde a gente bota o pontinho ali, continuativo ou final, né? Então, comecei uma frase, coloquei um ponto. Esse ponto continuativo, o final, é o período. Então, se eu vou analisar a sintaxe, cai muita questão de vestibular e de concurso assim. Localiza o complemento nominal de tal termo. Erro de regência verbal em tal lugar. Você vai precisar observar todo o período. Muitas vezes, se você for somente para os termos que estão em destaque na questão, você acaba errando. Você precisa fazer a análise do todo para poder compreender, porque isso é sintaxe. É analisar o todo e perceber ali se eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo, né? Se eu tenho um sujeito determinado ou se esse sujeito está indeterminado, né? Por causa do verbo, da terminação verbal, enfim, é necessário que você tenha o conhecimento dessas classes gramaticais da sintaxe.
Para vírgula, né, como eu falei que a regra geral, a lógica do processo é que ela não vai separar quem se complementa. Então, para vírgula é importante, já anota essa dica aí, que você estude, que você entenda sujeito, predicado, vocativo, aposto, complemento nominal, complemento verbal, tá? Que são aí termos da oração que justamente tem essa relação, digamos assim, de dependência de sentido, tá? Vai ficar mais claro. Calma, tem exemplo para eu dar para vocês. Tem os casos que as pessoas mais cometem equívoco, né, na omissão das vírgulas, e é justamente sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Quando é que eu mais esqueço de botar a vírgula, que eu mais erro na hora de colocar a vírgula, né? Vamos ver como é que funciona. Vou colocar aqui na tela para vocês o exemplo. Vamos falar do primeiro, né? Digamos assim, que é o mais crasso. É aquele que a gente não pode falhar, a gente não pode errar. Separar o sujeito do predicado, né? O sujeito é quem pratica a ação. O predicado é todinho sobre o sujeito. Então, como é que eu vou separar esse casal? Não dá para separar. Ah, mas não tem uma exceção? Tem, vocativo e aposto. Mas eu vou falar para vocês sobre isso ao longo do vídeo, tá? Os pais dos alunos compareceram à reunião, né? Esse é o primeiro exemplo que está aqui para vocês também acompanharem. Os pais dos alunos compareceram à reunião. Como é que eu faço para localizar o sujeito da frase? Aí já é uma dica bônus, né? Tô dando uma dica bônus nessa aula. Localiza o primeiro verbo, tá? É importante a gente ter o verbo como um norte dessa frase. Porque se eu observo que esse verbo ele vai indeterminar o sujeito, eu já não fico ali procurando, né, um sujeito onde ele não vai existir. Mas se ele for um verbo, né, significativo, se for um verbo que não seja um índice, que não tenha um índice de determinação do sujeito, né, então eu vou encontrar esse sujeito aí, que é a pessoa que compareceu. Nesse caso, quem compareceu à reunião foram os pais dos alunos. Eu não poderia colocar uma vírgula aqui, por exemplo, né? Os pais dos alunos, vírgula, compareceram à reunião, porque eu estaria separando sujeitos de predicado. Não pode, não façam isso. Então você precisa identificar o sujeito da frase, tá bom? Para não cometer esse erro. Se você não sabe ainda identificar o sujeito, comenta aqui, pede aula sobre isso que eu gravo para vocês, tá bom? Segundo caso, omissão da vírgula para isolar um vocativo, você não coloca a vírgula ali. E isso, gente, acontece bastante também em texto de ficção. Quando a gente fala de pontuação, as pessoas ficam muito presas a textos mais científicos, né? Textos formais, textos de revistas ou até mesmo as redações do Enem da Vida. Mas isso aqui vale para qualquer tipo de texto. Então, se você está fazendo um texto ou narrativa ficcional, um conto, uma crônica, o que quer que seja, você precisa também prestar bastante atenção nisso, no vocativo. Vocativo é o chamamento, aquela pausa que eu dou depois que eu chamo para ver se a pessoa está me escutando. Senão você fala a frase inteira e a pessoa fala assim, você falou comigo? Ou, quê? Hein? Você chama a primeira atenção da pessoa para não precisar ficar repetindo a frase, né? Então, esse vocativo indica justamente essa pausa do será que fulano vai me ouvir? Ciclano. Aí você capta a atenção de ciclano e você transmite a sua mensagem. Então essa vírgula aí é a vírgula do vocativo, né? Bota um exemplo aí na tela, vamos ver. Pai, pode me ajudar com esse trabalho da escola? Esse pai aí, eu tô chamando a atenção do meu pai. Pai, olha, é com o senhor que eu tô falando mesmo. Pai, vírgula, né? Pode me ajudar com esse trabalho da escola? Então, quando você for chamar a atenção de alguém, tô me dirigindo a alguma pessoa, então esse vocativo aí, ele existe com a marcação da vírgula, é obrigatório, você precisa colocar. Até na oralidade, né, quando você for ler, essa é uma vírgula bastante importante da gente fazer, né? Todas as vírgulas, elas são bastante importantes também para a oralidade, e o vocativo é uma delas. Um desses casos de que a vírgula é importante na oralidade. Omissão da vírgula para iniciar uma oração adversativa. O que é isso? Oração adversativa, gente, é aquela que faz um indício de contrariedade, não uma contradição. Você vem com um pensamento ali e aí rola uma frustração. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu tenho aí então o início de uma oração adversativa, né? Ah, eu gostaria muito de ir para Disney no final do ano, mas eu não tenho dinheiro. Rola essa frustração da oração adversativa, né? Eu vou colocar um exemplo aqui na tela. Não é o da Disney, é outro exemplo.
Já faz meia hora que estou esperando e ela ainda não chegou. Esse e aí normalmente é usado como uma conjunção aditiva, mas observe que a partir do contexto, as conjunções elas podem adquirir outros sentidos. E no caso aqui, o i está assumindo um sentido de contrariedade. Então, se eu vou iniciar essa oração adversativa, eu vou colocar uma vírgula antes do meu conectivo, eles estando aí todos no mesmo período. Que a gente sabe que existem conectivos, inclusive adversativos, que iniciam um novo período. Então, nesse caso, a vírgula não vem antes, né? A vírgula vem depois, tá bom? Fica a dica aí pra vocês em relação a isso. Um outro caso também, gente, que é muito comum as pessoas esquecerem da vírgula, é quando o adjunto adverbial, ele vem no início da frase. E aí eu vou fazer aqui mais um bônus. O que é um adjunto adverbial? Sabe adjetivo? Adjetivo ele não se conecta com substantivo, dando uma característica ao substantivo. Então, o adjetivo ele vai fazer essa característica do substantivo, né? Óculos redondo, redondo é uma característica do substantivo, unhas vermelhas, vermelho é uma característica da unha. Então eu tenho aí a relação de adjetivação do substantivo. No advérbio, o que vai acontecer? Ele vai dar uma caracterização para a ação do verbo. Ele vai trazer mais informações como que essa ação do verbo aconteceu, tá? Esse é o advérbio. O adjunto adverbial corresponde ao advérbio na morfologia. Então, sintaticamente, a gente fala adjunto adverbial, mas a função dele permanece sendo essa, de fazer aí essa especificação da ação do verbo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ele fala rapidamente, ou muito rápido, né? E aí eu tenho o que, então? O verbo falar. E eu tenho uma especificação, uma caracterização da ação desse verbo. Como que a ação do verbo aconteceu naquele contexto? Falar é o verbo, a ação aconteceu muito rápido, ou rapidamente. Então, nesse caso aí, eu tenho um adjunto adverbial, tá bom? Se o adjunto adverbial vem no início da frase e não logo depois do verbo, que seria a ordem padrão, digamos assim, então ele veio antes. Aí eu coloco uma vírgula, tá? Vou colocar o exemplo aqui na tela. Em meio à chuva da tarde de quinta-feira, ele seguiu viagem. Olha só, seguiu aí seria o verbo, né? E aí, a chuva, a tarde, a quinta-feira, são todas informações acerca dessa ação do verbo. Em quais circunstâncias que ele praticou a ação do verbo de seguir? Nas circunstâncias chuvosas, de uma tarde, de uma quinta-feira, tá? Então, tudo isso é um adjunto adverbial. Todas essas são informações acerca de como a ação do verbo aconteceu. Vindo no início da frase, eu preciso fazer a marcação do final desse adjunto adverbial com uma vírgula, tá bom? Combinado? Não se esqueça disso. E uma outra questão super importante, eu falei do vocativo, agora eu vou falar do aposto. O aposto, gente, é um termo acessório, né? Além de termos morfologia, sintaxe, na nossa gramática linda e maravilhosa, eu também tenho elementos que são essenciais, integrantes e acessórios. Acessório, no caso aqui do vocativo, já que nós estamos falando dele, são termos que a gente poderia retirar da frase e essa frase não teria um prejuízo de sentido, né? Não iria fazer falta em relação a sentido. Só que ele é bastante importante também na frase o aposto, porque ele explica, ele dá uma informação a mais. Então esclarece para o leitor coisas que são importantes. Sintaticamente é um termo acessório, né? Como se fosse um anel. Eu posso tirar o anel aqui agora e em nada vai fazer diferença. O anel não é um anel mágico, não é um anel de poder. Se eu tirar o anel, eu não vou perder nenhuma habilidade. Eu vou continuar com as habilidades que eu já possuo, vou conseguir continuar gravando vídeo aqui tranquilamente. Mas, na frase, ele vem trazendo justamente essas informações a mais. Eu acho o aposto bastante importante. É um recurso bastante importante, inclusive na redação do Enem, quando lá na conclusão eles pedem, por exemplo, para você fazer um detalhamento da ação, do agente, e aí você vem e faz esse detalhamento em um aposto, não consome muito espaço de linha, já que você tem ali uma delimitação, né, bastante importante de ser cumprida. Então o aposto é uma classe gramatical bem legal da gente conhecer, da gente dominar,
principalmente também na narrativa, quando você está escrevendo uma história, você precisa detalhar, fazer o leitor mergulhar naquele cenário, mergulhar na mente do personagem. Então o aposto ele vai aparecer como essa figura bastante interessante para ajudar o leitor a entender melhor o seu raciocínio. Tem alguém em obras, tem uma motosserra aqui ligada. Obrigada. Então, gente, tem um exemplo aqui também para você acompanhar aí. Castro Alves, o poeta dos escravos, nasceu na Bahia. Eu fiz a leitura rapidamente porque você vai observar que tem a primeira versão sem vírgula e logo abaixo tem a versão com a vírgula no lugar certo. Castro Alves, o poeta dos escravos, nasceu na Bahia, né? Então, o poeta dos escravos, gente, é justamente essa informação a mais acerca do Castro Alves. Quem é Castro? Você nunca ouviu falar em Castro Alves? Quem é Castro Alves? Né? De onde ele veio, para onde ele vai? Infelizmente, ele já faleceu. Mas, enfim, ele foi conhecido como poeta dos escravos lá na escola literária do romantismo na terceira geração. Tô louca para gravar aula de literatura para vocês, vai sair já já. Vou falar de cada escola literária. E aí, gente, se eu retirar essa informação que está entre vírgulas, que é denominada aposto, e ler a frase assim, ó, Castro Alves nasceu na Bahia, a frase fica com sentido completo, né? Dá pra você entender perfeitamente. Mas, por acaso, se alguém não conheceu Castro Alves e ler essa informação, essa pessoa pode ficar assim, sim, mas por que essa pessoa tá falando de Castro Alves? Quem foi Castro Alves mesmo? Então, assim, mesmo ele sendo um termo acessório, ele é um termo bastante importante pra gente poder colocar no texto, né, para dar uma clareada aí nas informações, tá bom? Gente, esses foram os casos em que a gente mais omite vírgula e a gente não deve omitir vírgula. Vírgula é um assunto assim delicioso, tem muito o que falar, tem muito o que tratar e obviamente que eu não ia trazer todas as informações num vídeo só. Tem outras regras que são importantes, outras regras que são relevantes, mas a partir desse vídeo, se você praticar as dicas que foram aqui dadas, eu tenho certeza que você já vai facilitar aí bastante. Na hora que você tiver na dúvida, você vai falar assim, eu vou lembrar daquela aula, vou lembrar da sintaxe. Esses termos se complementam, né? E aí, com certeza, você já vai parar para pensar antes de colocar a vírgula no lugar devido, né? Existem aí outras questões sobre esse sinal de pontuação maravilhoso, que existe uma relação de amor e ódio muitas vezes. Comenta, curte, compartilha, diz aí o que você achou da aula, o que você quer aprender nessa área de leitura, de escrita. Tô aqui para ajudar vocês em toda escrita, tá bom? Um beijão e até a próxima.